para mim é um dia muito feliz. Lembro que não que os outros não sejam. Há exatamente 71 anos, um corajoso missionário, um estadunidense chamado William Alvin, ainda lembro muito bem, quando comecei a frequentar mais a igreja, já na condição de candidato, a questão dos embaixadores do rei. Acredito que deve ter alguns aqui, acredito certamente que deve ter nessa igreja. E fazíamos os testes para passar de postos, né? E conhecer a história dos embaixadores era uma das condições. E hoje, dia 25 de agosto, comemoramos esse dia, o Dia Nacional dos Embaixadores do Rei, que para mim é motivo de muito orgulho ter participado dessa organização, ter chegado também até o posto de conselheiro, e sempre fico muito feliz nas igrejas que passo e lá tem embaixada. Acredito que em algum momento iremos reativar a questão dos embaixadores aqui. Oramos muito para isso. E 71 anos, bem próximo da quantidade de anos também da nossa igreja, que também é motivo de alegria. E a coragem de um missionário trazer essa organização para o nosso país. E tem um lema, eu acredito que todos os que forem embaixadores continuem sendo, que diz assim: uma vez embaixador, sempre embaixador. E continuo sendo. E hoje também é o dia do soldado do Exército Brasileiro, soldado esse que tem a responsabilidade de defender as nossas fronteiras, que assim como também nós também somos soldados de um exército também muito maior, infinito e imensurável, que seja motivo de orgulho para o nosso país. E eu peço agora ao Ian que nos eleve a Deus, agradecendo esse dia do embaixador, o dia do soldado do Exército Brasileiro, e que Deus possa nos abençoar na condução dessa mensagem, que seja somente Deus e que a gente possa se despir de qualquer vaidade. Senhor, continua a tua presença, Pai. Te peço pela vida de cada pessoa que está aqui hoje, Senhor. Aquelas que não puderam vir, Senhor, tu sabes o motivo. Senhor, abençoe hoje a vida de todos os embaixadores do Rei, Pai. Aqueles que já foram, aqueles que ainda são. Abençoe a vida de todos os conselheiros, Pai, que fazem um trabalho tão bonito com esses meninos, Pai. Senhor, abençoe a vida dos soldados, Pai, que lutam pelo nosso país, Senhor. Senhor, abençoe a vida do Clérison, Pai, que vai estar trazendo a mensagem dessa noite. O Senhor possa estar usando a vida dele, Senhor. Continue conosco no decorrer desse culto. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que chamam bastante atenção na vida diária dos irmãos é qual a minha referência, o que é importante, o que constitui um cristão verdadeiro, qual a dificuldade de nós sermos diariamente esse cristão que tem como a sua principal referência o seu espelho, o nosso Cristo. Estava estudando sobre esse capítulo, o capítulo de João, de 1 João, das cartas, né, que foram nomeadas a ele, a autoria dele. Não podemos especificar, mas apenas referendá-lo como autor. E quem não tem dificuldade de ser um cristão verdadeiro, seja pela falta de a consolidação de uma doutrina dentro dos nossos corações, nossas atitudes, seja pelo nosso testemunho enquanto irmãos,
ou então até pelo nosso comportamento pessoal, a nossa conduta moral diante das adversidades, das contrariedades, que muitas das vezes, por não termos um discipulado na nossa vida, porque não basta apenas eu ler a Bíblia, eu tenho que compreender. A parte do discipulado é isso. Um que tenha mais experiência ensina o outro que não tem. Um que saiba orar mais do que o outro ajuda o outro a aprender a orar. Um que não sabe falar a respeito de Deus por falta de conhecimento, aprende com o outro a palavra de Deus. É isso que fazemos nas igrejas. Viemos aqui obter o ensinamento. Já falei outras vezes que nós não aprendemos aqui. Aqui nós escutamos a palavra do Senhor. O aprendizado realmente ele se dá quando eu começo a ensinar outras pessoas. Isso é um aprendizado. Se você vai para a escola, o professor lhe ensina algo. Quando é que você aprendeu? Quando você começa a fazer aplicações do que você aprende. Você ouviu, viu em sala de aula. Esse é o aprendizado. É quando você consegue ensinar para o teu papai, para a tua mamãe, para o teu irmão. Aí o aprendizado. Assim mesmo acontece com a questão da palavra de Deus. O aprendizado se dá no meu dia a dia. Lá em 1 João 2, 22, 28, vamos ter algumas características e compreender em que momento foi aplicado isso, qual foi o contexto, qual foi o motivo de João, o apóstolo, ter escrito isso. Por que ele escreveu? Diz assim, lá no 22: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer, que ouviste desde o princípio, também vos permanecereis no Pai, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca daqueles que vos enganam. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, como ele vos ensinou, assim permanecereis nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido nele. João tinha uma grande preocupação nesse momento. A cidade de Jerusalém havia sido um arraso gigantesco no povo de Deus. João, percebendo isso, escreveu para ele que era preciso para modificar isso, para que isso não crescesse dentro das pessoas. E ele afirmava assim: o que é essa heresia? Isso aí tem que ficar claro no nosso entendimento. Heresia é quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de religiões. Então, o que é essa heresia? Se você tem algo que contraria a palavra de Deus, seja qualquer coisa que te leva para longe da palavra de Deus, é uma heresia. E quem é que pratica a heresia? São os hereges. Então, nossas igrejas estão repletas de quê? De hereges. Tem algumas doutrinas na qual nós seguimos.
Teoria da prosperidade, modernamente, é uma. Se vocês observarem, algumas igrejas estão repletas disso. Eu tenho que ser rico a qualquer custo. E as igrejas estão lotadas, abarrotadas. Não tem espaço para algumas pessoas seguirem lá, sentarem, assistam de fora. Maldição hereditária. Se meu pai fez não seguiu a Cristo, se aconteceu alguma enfermidade com ele, e provavelmente se vem acontecer alguma comigo, não. Isso é uma maldição. Isso é uma maldição porque a tua família fez isso. O teu ancestral, o teu tataravô, ele não seguiu a Cristo, ele se desviou da palavra de Deus. Então, tem uma maldição que te segue. Poxa, como é que pode? Hoje em dia são essas as heresias. Tem mais, tem várias. Entre deuses e homens, são várias. Citei apenas duas para poder refletir em cima delas. Então, João, preocupado com essas duas heresias, ele vai traçar um plano para como evitar isso daí. Como é que a gente evita que essas heresias cresçam dentro da igreja? Ele traçou três fundamentos. Uma era a questão da doutrina. A outra era a questão do relacionamento com o meu irmão. E o outro era dentro de uma conduta moral, o meu comportamento. E só para afirmar isso daí, que as pessoas não conheciam muito a Bíblia, lá provar realmente a encarnação de Cristo, lá em João 1,14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos sua glória, com a glória do unigênito Pai. E lá em 1 Timóteo 3,16 diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando entre os gentios, crido no mundo e recebido acima de glória. E aonde estava a preocupação de João? Ele falando às pessoas que o seguiam: amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito de Deus que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E quando eu não confesso isso? João também nos alerta isso. Lá em João 2,22 diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Se tem uma coisa interessante nas cartas de João, que ele fala claramente que Deus é amor. Então, uma das coisas básicas que João queria falar para os discípulos, ele queria colocar isso na cabecinha de cada um, é a questão da comunhão, é a questão de amor ao próximo. Isso derrubava a questão das heresias, aniquilaria a questão das heresias, porque Deus não é amor. Então, como é que eu poderia falar de Deus para os outros irmãos se eu não demonstrasse o amor por eles? Isso cabe a cada um de nós. Se você está em uma igreja, aprende a palavra de Deus, tem o seu irmão, tem qualquer sentimento negativo em relação ao seu irmão, certamente ainda falta muito dentro de cada um de nós. Falta a questão da verdadeira restauração, o verdadeiro arrependimento. E Cristo mesmo fala que não existe ninguém bom na terra. O que fala, a gente entende assim, a pessoa faz uma bondade para o outro.
Essa bondade que nós chamamos, qualquer um é capaz de fazer. Hoje em dia é chamado de inocente útil. O que é esse inocente útil? Eu recordo em algum momento ter falado isso. Eu faço bem à pessoa, mas eu tenho alguma coisa de interesse. Eu não estou isento de nenhum interesse. Aonde é a bondade? Essa é a bondade vertical, é aquela que te aproxima de Deus, e não a horizontal. E eu só posso ser bom, realmente bom, isento de maldade, é quando estabeleço dentro de mim essa proximidade, é essa restauração, é esse arrependimento entre a pessoa pecadora, sempre pecadora, e Cristo, e Deus. Essa é uma relação vertical. Era essa que João queria que as pessoas entendessem. E eu tinha que compreender que Cristo é o verdadeiro Deus. E como é que eu posso ainda consolidar essa fortaleza dentro da gente de seguir a Deus? Não tem outro caminho, não existe outro caminho. É a questão da santidade. Não existe seguidor de Cristo sem ser santo. Agora, eu digo assim, santo é isento de pecado? Não. Santidade não significa que eu estou isento de pecado. Não significa que eu não me alegro do pecado. Aí diz assim, sede santos como eu sou. Não é isso? A palavra de Deus não fala a respeito disso? Mas Deus não é santo. Deus não é santo. O homem pode ser santo. Deus não. Deus é santo, santo, santo. É o Santíssimo. Então, são três, nós só temos um. Então tem até um hino, não é que fala isso? Santo, santo, santo. Então isso é baseado na própria palavra de Deus. Então, quando tem essa referência de ser de santos como eu sou santo, significa isso, que Cristo está em nós. Cristo está em nós e nos liberta de todo o pecado. Mas não significa que eu vou deixar de ser um pecador. Continuo sendo um pecador. Então, João, ele vai chamar, ele diz assim, tu vais ter que ser santo. Aonde você vai aprender a ser santo? É na palavra de Deus. É uma santidade doutrinária. Porque a partir do momento que você passa a conhecer a Bíblia, você não se entrega a qualquer paixão. Aliás, você não se entrega a nenhuma paixão. Ontem, Camila hoje até não falou, eu sempre digo para ela, não perca as oportunidades de falar da questão da juventude, isso é super interessante. Tivemos em uma igreja e foi muito bom. Só que teve um momento que nós escutamos uma música e eu até falei para Camila, essa música é um pouco estranha. Aí por que a gente tem essas reflexões? Porque a palavra de Deus não nos ensina aquilo. Não nos ensina. E a igreja estava muito motivada. Os jovens estavam motivados com a questão da música. É esse que é o problema que nós temos hoje. Eu escuto, mas eu não tenho filtro. A doutrina, ela vai me conceder esse filtro. Ela vai consolidar isso dentro de mim. E o rapaz cantava assim: Jesus me deixa louco. Jesus me deixa muito louco. Aonde está isso? Aonde? Não sei se fez com maldade ou alguma coisa, longe de mim falar isso, mas essa palavra que chega ao ouvido de alguma pessoa, fica lá no subconsciente. E em algum momento ele vai pensar isso, que Jesus o deixa louco. Jesus não te deixa louco, Jesus te deixa consciente. Jesus é luz para o teu caminho. Jesus não é um biru. Jesus não é o biruta, não te faz de biruta. Ele te mostra o caminho, não é isso? É a lâmpada na escuridão. Ele te mostra o caminho a seguir. Não importa, Jesus jamais te deixará louco. Jesus não é uma droga.
Jesus jamais vai tirar a tua capacidade de raciocinar, seja para aceitá-lo ou para negá-lo. Jesus te dá um entendimento para você o aceitar, não como uma coação. Jesus não te coage, Jesus não te força, Jesus não te obriga a nada disso. Ele fala assim, não é? Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Seja da tua loucura, a inteligência e a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E como é que Deus pode deixar louco? Jamais. Cristo jamais te deixará louco. Cristo te dará sabedoria, entendimento para te desviares das loucuras. Então, como é que a gente passa a ter esse discernimento? É com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Eu oro. Eu também me preocupo muitas vezes com isso. Às vezes, os cristãos, nós temos, tem uma palavra que seria melhor do que essa, mas aquela vontade ilimitada de orar. Oramos para tudo. Bateu um sentimento ruim, eu oro. Se tem alguém enfermo, eu oro. Mas eu digo assim para você: você fala com Deus, mas quando é que Deus fala contigo? Faça uma reflexão. Se você tem o hábito de ler a Bíblia constantemente, faça uma reflexão com você e eu afirmo para você: se você ora, mas não lê a Bíblia, a tua oração, a minha oração não tem efeito nenhum. Não tem. Eu não tenho a resposta de Deus. Eu não tenho. Então, nós temos que ter essa sintonia. Eu leio a palavra de Deus, Deus falando comigo, falando contigo, falando conosco. Nós iremos orar. A partir desse momento, a gente passa a compreender o que é amor, o que é o cidadão, a amar o irmão que está do lado. Quando eu não faço isso, eu estou negando a própria existência de Deus. Eu nego a existência de Deus. Eu não conheço. Se vem alguém e me fala qualquer coisa, eu acredito. Olha, fulano de tal, você não pode sofrer, porque o teu Deus te livra de todos os sofrimentos. E a pessoa diz: isso é verdade mesmo. Deus é poderoso, eu não vou sofrer. Aí você lê a Bíblia e você diz: epa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada nisso. E onde está aquela palavra assim? Nesse mundo tereis aflições. Aflições são dores. Eu estou isento disso? Ninguém está isento disso. Ninguém está isento de sofrer. Agora nós temos a certeza que nós temos quem? Um Cristo que nos ampara na hora do sofrimento. Não é isso? Lá em João 4:2 diz assim, questão relacionada com a doutrina: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus. É aquelas heresias que falavam. Se eles conhecessem a palavra, eles nunca se deixariam influenciar por isso. Se você conhece a palavra de Deus, tu vai ter lá no fundo do teu coração, eu também, que Deus jamais vai te deixar louco. Não importa. Jesus jamais vai te deixar louco. Você conhece a palavra. Aí João ainda fala assim, lá em João 3,15: todo o que odeia o seu irmão é assassino, e vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanecente nele. Já pensou o que é isso? Eu vim para a igreja e ser um assassino. O que é esse? Odiar o meu irmão é falar mal dele. É o irmão precisar de algo e eu poder ajudar. Eu tenho condição de ajudar e não o ajudo. E muito pelo contrário, eu vou falar que é uma das preocupações, não sei quantos de vocês têm isso, mas eu já escutei de várias pessoas que frequentam a igreja que dizem assim, principalmente as pessoas que estão vindo, os iniciantes na igreja, que eles têm vergonha de falar para o irmão qual é a situação que ele está passando, a dificuldade que ele está passando. Porque hoje
Qualquer coisa cai nas redes, não é? Nas redes sociais. Um irmão vai e fala, no outro dia o irmão está jogando uma indireta lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, seja qualquer tipo de rede. Então as pessoas têm vergonha de falar o problema. Às vezes nem vem para culto de oração que eles falam assim: por que eu vou para a igreja falar da minha vida para as pessoas que só vão falar mal de mim? É exatamente isso. Assassinou um irmão, é a palavra de Deus dizendo isso. Porque se você ama, é você com Deus, com aquele irmão. O que o irmão te conta, o que eu conto para você, o que você me conta não me pertence. Não me pertence. Cabe a mim orar para Deus. Aquilo que você me contou, eu não tenho o direito, porque eu te amo e você me ama de contar para quem quer que seja. Se você me conta, aquilo é entre eu, você e Deus e mais ninguém. O irmão sentiu confiança na questão de o amor, contou para um outro, ore com ele. Não chegue para contar para outros irmãos. A palavra de Deus é clara. Todo que odeia o seu irmão é um assassino. Se você ridiculariza o seu irmão, eu garanto que não é amor que você tem. Não garanto que você não tem amor. A palavra de Deus nos ensina, não é? Mesmo quando nós temos algo contra algum irmão, primeiro eu vou com ele, não é? Tentar saber o que está correndo. Se o irmão não me perdoa, eu levo outro irmão, 2. Só na terceira que eu comunico a igreja. Mas não é assim que acontece. A gente vem logo para a igreja, fala logo para Deus e o mundo o que é que está acontecendo. O que nós fizemos? Uma pessoa a menos que vem para a igreja. E no marketing, quem estuda administração, nós temos a questão do boca a boca. Um irmão que é tratado mal em alguma igreja, esse irmão tem um poder de falar para muitas outras, e nossa igreja fica conhecida como uma igreja que é fofoqueira, que fala mal dos irmãos, que não tem a sensibilidade de amar. Então isso estava acontecendo aqui, que João queria fazer a questão de ensinar. A doutrina vai te consolidar a santidade dentro de você. E o outro, ele fala assim: como é que você pode buscar a santificação? Ele fala assim, questão do amor fraternal. Esse amor fraternal nós chamamos de santidade relacional. Olha, amor fraternal significa santidade relacional. Eu dei a primeira para vocês, não é? Santidade doutrinária. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus para que eu não vá me desviar para qualquer heresia. Aliás, nenhuma heresia. Então a palavra de Deus vai te fortalecer, vai ser luz dos teus pensamentos, vai dizer: esse caminho está errado. Quando você percebe, aí daqui a pouco, isso está errado, tem alguma coisa errada. Aonde? Você vai buscar na palavra de Deus e vai conseguir ter discernimento para que você não caia em nenhuma armadilha. Quando um cai em uma armadilha, que às vezes aquilo é confortável, ele leva outros, vários. Vou explicar para vocês depois. Aí diz assim, se alguém diz, lá em João 4,20, 1 João 4,20, se alguém diz: eu amo a Deus e odeio o meu irmão, eu sou mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, se você olhar para o seu irmão, está aí do seu ladinho, não pode amar a Deus a quem não viu. Então isso daqui estava acontecendo lá em questão de Éfeso. Várias igrejas, não era uma não, eram várias. E lá em João 3, 14, 18 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o irmão permanece na morte. Olha, preste atenção, eu acredito que todos aqui são batizados, não é? Todos aqui são batizados? Mas se eu falar para vocês que muitos de nós, naquelas águas, só tomamos banho, só mergulhamos, foi um banho. Cheguei em casa, coloquei uma roupa, aquela vestimenta branca, ou então azul clarinha, né? Então só vim aqui e tomei um banho. Por quê? Porque eu tomei apenas um banho? Porque não houve uma restauração e não houve um arrependimento.
Se não houve arrependimento, você pode falar, mas tem alguém que é onisciente, que sabe realmente o que passa dentro do seu coração. Então muitos tomaram apenas banho, muitos continuam sendo assassinos e muitos continuam mortos. Aonde é que eu passo a viver? Quando Cristo nos restaura, não é isso? Nova criatura nós somos. Se não houve essa restauração, não houve arrependimento, eu continuo morto. A exemplo de Judas, não é? Muitas vezes é necessário que a gente faça uma diferenciação entre eu me arrepender e eu ter remorso. Olha, quando eu tenho remorso, é que nem um adúltero, não é? O adúltero, ele fica pensando, puxa, mas o que é que vão pensar de mim? Olha, ele não se arrepende, pede perdão, pede desculpa, mas continua fazendo a mesma coisa. Ele não está preocupado na vertical, ele não está preocupado com Deus. Ele entristece a Deus. Agora, olha só, quando ele se arrepende, ele não faz mais aquilo. Ele fica triste de ter deixado Cristo triste, deixado Deus triste com isso. Essa que é a grande diferença entre eu me arrepender e eu ter apenas um remorso. Remorso, eu me preocupo só com as pessoas que estão comigo. No arrependimento, não. Envergonhei a palavra de Deus. E isso é um arrependimento. Então é isso que Deus vê. Deus não está preocupado com o teu remorso. Deus está preocupado com o teu arrependimento. Aí diz assim, olha, lá no 16: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha quão profundo é isso, esse amor fraternal. E aí que confere a questão da santidade. Se você vê um irmão tentando desviar para a questão de uma heresia, você vai e usa a palavra de Deus. Essa que é a questão do benefício do discipulado. Um discípulo, um discipulado, e os discipuladores é um discipulando o outro, o que tem mais tempo na palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus para os mais novos. E isso é necessário dentro das igrejas, para que nós não sejamos sujeitos às heresias. E essa era a preocupação de João. Falei para vocês, eu dei a primeira, a questão da doutrina, e o outro, o amor fraternal. Nós temos que mostrar o amor fraternal para os irmãos, para que os irmãos adquiram confiança e cada vez mais busquem a palavra de Deus. Lá no 17, a mesma coisa, no João 3:17, diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? A coisa que nós mais vemos é isso. Às vezes a gente desvia até o caminho de um necessitado, desviamos o caminho, nós não queremos nem saber. Por que aquelas pessoas não vêm mais para a igreja? Porque muitas das vezes não tem nem dinheiro de ônibus para isso, não tem nem dinheiro de ônibus, mas nós temos algum dinheiro para comprar algum refrigerante. Mas muitos de nós não abrimos mão nem de um refrigerante da manhã para que possamos ajudar esses necessitados. É isso que Deus fala. João está falando para o seu povo em Éfeso. Era por isso que as heresias entravam na igreja, porque faltava comunhão entre os irmãos. Não tinham base teológica, não tinham base doutrinária, não existia amor entre os irmãos. É o segundo. O terceiro é a santidade pessoal. Uma é a doutrina, o outro é a amizade, e essa aqui é a nós, a cada um, compete a cada um. Que eu saio daqui, como diz, o prelúdio e o pós-lúdio. Então esse está muito ligado à questão do pós-lúdio. É a santidade pessoal, é a questão vinculada à moral, à moralidade. Moralidade está muito vinculada à questão dos costumes e tradições. Existem várias denominações, cada um com alguns preceitos, mas os valores que fundamentam
cada igreja são semelhantes. Pode mudar a forma de que cada um realiza seus cultos, mas os valores continuam. Os fundamentos que Cristo é Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, exclusivamente a palavra de Deus, que nós devemos sempre amar uns aos outros, e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Isso consolida todas as igrejas cristãs. Pode mudar esse poema, várias, mas cada uma delas no seu caminho, mas esses fundamentos permanecem em cada uma. Então, na santidade pessoal, lá em 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, se você não pratica a verdade, anda nas trevas, se sujeita a se dar bem, seja no teu emprego, se você sente que aquilo lá, em algum momento da tua vida, vai te afastar de Deus, não importa, por mais que você imagine que aquele momento vai te trazer uma vantagem financeira, mas no futuro, aquilo ali vai te levar à perdição. Há caminhos que ao homem parece que é bom, mas no final, nós sabemos que são caminhos que nos levam à morte. Então, olha só, eu não posso jamais dizer que estou em comunhão com Cristo e ando nas trevas. Andar nas trevas é fazer o que não alegra o coração de Deus. Lá em João 2,15 diz assim: não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem certas coisas que eu digo assim: o domingo nós estamos aqui, vitoriosos são os que estão aqui. Sempre falo, renunciaram muitas das coisas para estar aqui. Valores do mundo, ter uma televisão dia de domingo, é o descanso do corpo, não é? Trabalhei ao longo da semana inteira, então eu mereço descansar. Descanso em casa, assisto uma televisão, assisto uma maratona de uma série gigantesca e deixo de estar onde? Na casa do Pai, porque os valores do mundo me são muito mais saudáveis, não é? Então eu deixo de estar na casa do Pai para ter essa alegria. Eu vou ao cinema, eu sempre converso com a questão do meu filho, eu sempre digo para ele, eu sempre falei para ele, sempre disse para ele: meu filho, não deixe de ir à casa de Deus. Meu filho, não deixe de ler a palavra de Deus. Ele gosta muito de leitura, gosta de, não sei quantos livros ele lê por ano, mas eu digo: meu filho, nem que seja um versículo, nem que seja se você estiver lendo os seus livros, porque não veio nenhum desvio do mundo, nenhum desvio da palavra de Deus. Ninguém deixa de seguir a palavra de Deus se não for fundamentado em algum livro. Qualquer livro que você não tenha o fundamento, a tua santidade baseado na Bíblia, ele te leva. Eu sou guiado por um livro, todos eles. Você pode ver, origem das espécies. Se você for pegar a questão do Capital, a questão do Marx, vários livros, eu já ligar alguns deles. Mas por que a gente não se desvia? É uma leitura como uma outra qualquer. Não é igual a nossa palavra, não é igual à Bíblia. Mas tem muitas pessoas que não têm a doutrina, a palavra de Deus consolidada dentro de si. Vai continuar sendo um biruta. Eu leio um livro um ano, sigo um autor. O autor tem uma determinada linha do pensamento. Eu gostei, me identifiquei, eu sigo aquele caminho. No outro semestre, eu encontro um outro autor. Legal, interessante. Eu me desvio para aquele outro caminho. E essa aqui, a nossa doutrina nunca nos deixa desviar. Porque o nosso guia, quem nos orienta é Deus. Nos dá a tranquilidade de amar ao próximo, de fazer bem ao próximo, de querer sempre o melhor para os outros. E eu me preocupo muito com ele, muito mesmo, viu? Pedindo a Deus que Deus sempre dê discernimento para ele,
porque sabemos, não é, que a juventude, a adolescência, são fases de transições para a vida. E quando se desviam para voltar, é um grande problema. Então, já naquela época, já era uma preocupação de João. Por que acontecia esse desvio? Não conheciam a palavra de Deus, não tinham santidade doutrinária, não tinham santidade fraternal, não sabiam o que era mal ao próximo e não tinham santidade moral. Se nós vermos hoje, eu sempre falo, não é mais a questão do próprio inimigo, não é? São os próprios cristãos, por falta de santidade moral, afastam muito mais as pessoas das igrejas do que qualquer outra coisa. Lá no 18, em João 5,18, fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido em Deus não é escravo do pecado. Na tradução de vocês aí, eu acredito que deve estar diferente. Eu acredito que deve estar assim: não peca. Eu não sei aí, acredito que vocês, da João Ferreira, só confiram, por favor, para mim. Eu peço que até o Valdizio leia, por favor, 1 João 5,18, só para a gente confirmar que essa aqui é uma tradução diferente. Por favor. 1 João 5,18. Na NVI: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Perfeito. NVI. Perfeito, muito obrigado. Então, olha só, eu não sou escravo do pecado. Não sou escravo do pecado. Quem é o escravo do pecado? As pessoas que estão mortas. Jesus morreu na cruz e nos deu vida, não é? Uma vida eterna. Então, eu peco, mas não sou escravo do pecado. Lembra com a questão da heresia? A heresia? Então, quando eu sou escravo, para onde bate o vento, para lá que eu vou. A carne ainda exerce uma influência muito grande nessa pessoa. Falei para vocês no início que lá a preocupação de João eram duas: o docetismo e o seretianismo. Hoje falaria apenas de duas, que é a teologia da prosperidade, uma grande heresia. Eu tenho que ser rico, não tem necessidade de eu ir para a igreja e ser pobre. Eu tenho que ser rico a qualquer custo. Ainda tem mais: me dá capacidade de barganhar com Deus. Eu exijo de Deus, eu passo a exigir de Deus. Eu não venho para a igreja para exigir nada. Nós viemos para a igreja para agradecer a Deus. É o que nos compete, agradecer somente a Deus pela misericórdia, porque ninguém merece nada. Nós não somos merecedores de nada. Se você faz um concurso, passa qualquer coisa, agradeça a Deus. Deus te deu força, Deus te deu sabedoria. Você está vivo agora, em um segundo morreu. Nada. Nós comparecemos à igreja para agradecer a misericórdia de Deus. Lá em 2 Coríntios 6,10 é um exemplo clássico disso, que derruba isso. Clássico, derruba a teologia da prosperidade. Enche as igrejas, enche. O que é que falta para essas pessoas hoje? Como é que se aplica isso hoje? Aqui, ó. Aonde vou buscar a base? Na Bíblia, na palavra de Deus. Alguém fica cego, não consegue, o diabo cega. Então eu vou te cegar com riquezas, que o coração está cheio, o desejo. Então o diabo vai alimentar. Olha lá, 2 Coríntios 6,10. Existem outros, mas ficarei com esse. 2 Coríntios 6,10. Como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, olha, como pobres, mas enriquecidos há muito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então a pobreza está aqui. A verdadeira riqueza é espiritual.
Estava lendo um dos livros de história. Eu não sei quantos conheceram Alexandre o Grande. Tomou conta da Macedônia inteira. Da Macedônia inteira. Quando ele morreu, isso é a visão de um autor, pode ter vários. Ele fez questão, nunca conheceu a Jesus, nunca conheceu a Cristo. Que as mãos dele fossem para fora do caixão. Ele queria ir com as mãos assim, queria morrer, mas que as mãos ficassem fora do caixão. Aí perguntaram para ele: mas por que tu queres ir com as tuas mãos fora do caixão? Ele diz assim: nunca conheceu a Deus, porque eu tenho certeza que nada da minha riqueza eu levarei. Isso é fato. Nada nós levaremos. Nada. Então, por que eu tenho que ser rico a qualquer custo? E tem mais. Se você não for rico, você cai numa outra. Olha, o biruta guiando para um lado e guiando para o outro. Se eu não for rico a qualquer custo, deve ter algum errado. Alguém fez alguma coisa trágica na tua família. Teu papai, a tua mamãe ou teu vovô. Tem alguma coisa podre nisso daí. Aí nós chamamos da maldição hereditária. Uma outra heresia. Hoje, para nós cairmos nessas aqui, nos falta o quê? A santidade doutrinária, uma santidade relacional e uma santidade moral, pessoal. Nos falta. Se nos faltar essas, nós cairemos aqui. E eu confesso a vocês, basta sair, coloquem assim, teologia da prosperidade, e vocês vão ver várias igrejas lotadas, que eu tenho que seguir. Para que eu vou para uma igreja que não vai me dar condições de seguir, de barganhar com Deus? Exija de Deus. Aí lá em 2 Coríntios, está aqui santidade doutrinária, 2 Coríntios 5,17, diz assim: portanto, que maravilha, eu fico emocionado ao ler esse versículo. Me diz assim, que quebra isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, agora olha só, eis que tudo se fez novo. Aonde que está a maldição hereditária? Diga aí para uma pessoa que vai para uma igreja, mas não conhece. Olha, não conhece a palavra de Deus. Se eu não conheço, eu sou igual a um carro desgovernado, igual a um barco sem leme, não é? Igual a um barco sem leme. Eu não sei quantos de vocês gostam de navegar. O pai da Camila é pescador. E vocês já viram, não é? Que um leme, independente lá do vento, ele é capaz de direcionar o barco, não é isso? Quando você tira o leme de um barco, para onde bate o vento, leva o barco. Se a pessoa que estiver lá no comando não tiver habilidade, bateu o vento, vai levar. E para finalizar, o livro a carta de João, tanto a primeira quanto a segunda e a terceira, uma das coisas que nos falam é isso, qual é a maior aplicação dela? Viva o amor, ame o próximo de maneira sincera e prática. Não adianta você orar, se você tem condições de fazer alguma coisa, faça, não apenas ore. Por meio de uma comunhão cristã, eu sempre falo assim, crescimento da igreja, escutem só, crescimento da igreja em número de pessoas, não depende de mim, não depende da Camila, não é? Não depende da outra Camila, não depende do Hudson, não depende da Márcia, não depende da irmã Marisa, não depende do pastor, não depende de ninguém, de nenhum ser vivo. Muitas das vezes a gente vê uma ansiedade, uma preocupação de cada um, que diga assim, puxa, mas eu quero que minha igreja cresça em número de pessoas. Mas eu garanto a vocês que só quem faz a igreja crescer, memorizem isso, é o Espírito Santo, ninguém mais, só o Espírito Santo. Pode chamar o melhor pregador, pode fazer essa frente da igreja de ouro, coloca de ouro aí, arranja dinheiro, coloque isso daqui tudo no mármore, faça tudo isso aqui maravilhoso.
Nada depende, nada, nunca. O que depende de cada um é a comunhão entre nós. A partir do momento que essa comunhão cresce, esse amor verdadeiro de um pelo outro, de ajudar. Como diz a irmã, está com saudade, está que não sentiu falta. Eu gostei muito, eu recebi uma mensagem. Liga, vai atrás, passa qualquer coisa. Então isso é uma grande verdade. Não basta só aqui eu dizer que tenho falta. O que é que eu estou fazendo? Fiz alguma coisa? Isso é um aprendizado. Isso é amor. E isso sim faz a igreja crescer. Isso o Espírito Santo move em cada um de nós. Esse é o verdadeiro propósito. E o que é um cristão verdadeiro? Um cristão verdadeiro diz assim, eu vivo em comunhão com Deus. Eu vivo em comunhão com meu irmão. Eu não vou mentir. Pratico a verdade. E não devo amar a coisa do mundo. Não devo amar o mundo. Isso é um cristão verdadeiro. E eu peço enormemente que Papai do Céu possa nos abençoar nessa semana, possa te dar alegria, possa te dar força, que possa consolidar a doutrina, a palavra, que possa desenvolver no teu coração a vontade de ler, que mesmo quando você estiver cansado, não importa, leia, não deixe de ler a palavra de Deus, aprenda a amar, não ame só aqui na igreja, ame sua mãe, ame seu pai, ame seus irmãos e tenha uma boa conduta no teu trabalho. Não importa, por mais que você pense que você está perdendo propostas, mas se você vê que está contrariando a vontade de Deus, não tenha receio em dizer não, não tenha vergonha, tenha coragem, tenha dignidade de que Deus tem para cada um de nós. É inimaginável, nós não temos a capacidade jamais de imaginar a bondade que Deus tem para nos realizar. Que Deus possa te abençoar e te dar uma boa semana.